noite. Eu me chamo Vera. Nós vamos ficar um pouco mais, né? E nós já estamos nos aproximando, né, do horário do passe coletivo. E o assunto hoje é essa comunicação, né? A gente muitas vezes vive num mundo, né? Nós vivemos num mundo da informação, da comunicação, né? E cada vez aí as nossas vidas, né? Agora não é mais SMS, né? Agora é o WhatsApp. Para quem tem negócios, a gente fica até meio... Porque há 3 anos atrás era o telefone, era o e-mail. Agora o telefone não toca muito e não chega muito e-mail, mas o WhatsApp está a milhão para quem não consegue. Então vejam vocês que os meios de comunicação, né, em que a gente vai vivendo conforme a evolução dos tempos também. E não é o contrário em que a gente possa pensar junto com essa conexão que a gente tem com esse universo, com Deus, aquele nome que cada um possa querer falar, né? Então nós temos a doutrina espírita, ela vem desbravando e nos esclarecendo, principalmente sobre a nossa fé, que tem a ver com a comunicação, que tem a ver com o nosso pensamento. A doutrina espírita, ela tem essa tríplice, né? É religião, ciência e filosofia. E vem nos trazendo esse entendimento, nos tirando daquela cegueira, ou seja, nos descortinando entendimentos em que um dia, tanto a ciência quanto a religião vão estar juntas. E o dia que isso acontecer, talvez essa comunicação seja até com aqueles seres, né? Quem sabe, imaginem vocês hoje, se existisse o WhatsApp de lá para cá, não seria melhor? Né? Mas isso existe. Nós é que estamos num mundo ainda que esses véus não se descortinaram. Ah, a Vera tá louca. Não tô. Não estamos. Só que nós não entendemos. O nosso pensamento, ele é matéria. O nosso pensamento é energia. Mas nós não enxergamos, nós não temos, a nossa ciência ainda não explica, né? Mas vai chegar um dia que toda essa comunicação e todos esses véus vão sim ser explicados. Não sei se ainda nesse mundo, mas quem sabe num mundo da regeneração, onde o nosso planeta está, né, caminhando, segundo lá o que Chico nos instrui. Mas eu vou fazer um intervalo agora. Nós estamos nos aproximando do horário do passe coletivo. Então, esse é um momento nosso, né? Momento de cada um aqui, de poder se conectar. Então, fechar os nossos olhos, ficar em silêncio e respirar fundo. Mais alguns minutinhos. Os nossos irmãos que estão já em estudo, como nós aqui estudando o Evangelho, para que a gente possa ficar nesse mesmo canal, nesse mesmo padrão de energia, de afinidade.
Nesse momento, então, iniciamos o passe, agradecendo a espiritualidade amiga, que muito antes de aqui estarmos, já estávamos, né, trabalhando, renovando as energias. Então, que nesse momento recebemos então um banho de muita energia, de muito amor, de muito carinho, de uma limpeza profunda em todos os nossos centros de força, renovando cada célula, cada molécula, retirando de junto de nós energias, formas, pensamentos negativos, e possam nos intuir, guiando os nossos caminhos, nos aconselhando, enfim, trazendo para nós um entendimento e muito aprendizado. Então, assim, agradecendo ao nosso Pai, agradecendo ao Evangelho junto do nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga. Muito obrigada, o passe foi transmitido. Que assim seja. Bem. Todos bem? Sentiram? Um minutinho que a gente para, que a gente serena, né? Ele vai deixando assim a gente mais tranquilo, né? Ontem eu trabalhava numa cabine de passe magnético e tinha uma pessoa muito preocupada com alguns assuntos e aí a gente falava de ansiedade. E a ansiedade, ela é uma situação, ela é um sentimento que nos afasta, né, dessa conexão, nos afasta de bons pensamentos, que é o que a gente precisa, nos tira a tranquilidade, tá? E principalmente hoje com os nossos celulares. O que a gente faz para acalmar a mente? Tem muitos joguinhos, né, no app que tu baixa, acalma a sua mente. E tu baixa o joguinho e fica matando ali os bichinhos, tirando as frutinhas, o que for, né? Mas no fundo, tu faz aquilo para quê? Para ocupar o teu tempo. Tu tá parado, então tu tá... E cada vez mais aquilo nos traz ansiedade. Aquilo não serena a nossa mente, né? A gente está sempre uma máquina trabalhando, a nossa mente não serena, não para. Então a doutrina espírita, ela vem nos trazer assim muitos ensinamentos com relação a esses sentimentos que nos tiram, né, do nosso eixo, da nossa paz, do nosso prumo. Em primeiro, a Tati citou Leon Denis, que é um estudioso, um espírita com muitas instruções para nós também. E ali ele fala que nós deveríamos iniciar os nossos dias com uma prece, com uma conexão. Sempre quando nós falar aqui, prece, a gente está falando em conexão. E o que a gente faz? Ainda não fazemos isso. Tá? Vejam vocês que a gente não consegue, tá, fazer os 10 mandamentos. A gente não consegue nos ligar no Evangelho no lar. A gente não consegue nos ligar em muitos ensinamentos que estão à nossa disposição. Está aqui de bandeja. A gente não consegue. E aí bate
muitas vezes, o desespero, né? Aí quando bate o desespero, a gente tenta, pelo menos isso, a gente tenta se conectar, mas intranquilos. E quando a gente faz isso, que é o que eu comentava ontem no magnético, com essa ansiedade, a gente não enxerga. A gente não enxerga. Essa conexão, ela é muito fraca, muito tênue. Então, não existe força, não existe vontade, não existe fé. Então, ela não chega, né? A Tati comentou, o som é transmitido, né? Nós sintonizamos na rádio tal, e esse som chega para nós através do ar. E o fluido cósmico universal que todos nós, encarnados e desencarnados, todos, nós estamos nesse mar, é um mar e estamos nós todos ali, os peixinhos. Tá? E essa comunicação, ela chega a um desencarnado, vamos falar assim. Mas ela precisa ter força, né? Ouviram aí? Eu falei. Ninguém ouviu. Ouviram? Não. Por quê? Foi muito fraquinho. Então é a mesma coisa com relação ao que nós pedimos. Mas aí fica aquela dúvida. Jesus diz no Evangelho que se a gente pedir, a gente vai obter. E por que não obter? Fica essa pergunta. Por que não? Já se perguntaram? Por que tem alguma coisa que eu tenho na minha vida e eu não quero essa coisa? Já pedi 1000 vezes, 50.000 vezes e continua. E a situação vem de novo, com outro nome, com uma outra situação, a situação vem de novo, mas eu já pedi, e não recebi. Ou eu não recebi, ou eu recebi e não ouvi, botei de lado, né? Ou a minha energia vai estar tão baixa, com tanta ansiedade, só com o celular na mão, que eu não peguei a coisa e passou. Sabe aquela história de que passa a situação e a gente não enxergou, ou a gente não aproveitou a situação porque até não enxergamos? É assim que ocorre com as situações do nosso dia a dia. E a doutrina, então, como eu falava, com essa tríplice aliança entre ciência, filosofia e religião, vem nos falar dessa nossa fé fraca, sem vontade, e dessa nossa, né, cega, dessa nossa cegueira. E é isso em que a gente precisa, no nosso dia a dia, começar a pensar e trabalhar. Qual é a situação que se repete na nossa vida? Por que eu peço e não sou atendido? Será que aquela situação em que nós estamos vivendo e aquilo que a gente quer mudar não seria aquele exercício em que nós precisamos para passar lá na prova do final do ano, ou na prova de mestrado, o que for? Será que aquela família em que muitas vezes eu quero me afastar não é exatamente aquilo que antes de eu vir eu pedi àquela família para que eu trabalhasse a minha compaixão, para que eu trabalhasse o meu entendimento, ou para aquele irmão, ou aquela irmã, ou um pai ou uma mãe, não seriam aqueles seres em que nós teríamos que fazer alguns resgates, a entender, a desenvolver o amor, o entendimento entre aqueles seres? Mas o que nós fazemos? Evitamos, nos afastamos.
pedimos errado. Se pedir errado, ganha errado. Tem que aprender a pedir. Outro dia eu estava falando com o pessoal, não vão construir ali? Não, é muito trabalho, estão pedindo errado. Por quê? Contrata uma construtora. Porque vem ali e monta o negócio, está tudo pronto. Mas não tem dinheiro. Tu me entende? A mente sempre criando situações negativas da onde aquilo que tu quereria chegar. A nossa mente é assim. Em vários casos. Eu arrumei um emprego maravilhoso. Mas não vai dar. Não vai dar. Tem que pegar 2 ônibus. Vou ter que acordar muito cedo. A nossa mente é assim. E a gente afasta situações que muitas vezes a espiritualidade está ali em conluio de tentar nos trazer para a vida, para aquela situação, de repente, nos traria conhecimento de outras pessoas, seriam os degraus, né? Esses degraus dessa escada em que a gente precisa ir galgando e aumentando. Então, esse pensamento, esse nosso pensamento, porque a gente precisa falar assim, a prece. Mas nós estamos em prece, em vida, né? A gente emite esse pensamento. Nós somos seres e o espírito pensa, né? Nós, não é o corpo, é o espírito que pensa. Então, nós estamos sempre ou recebendo ou emitindo os nossos pensamentos. E por isso que hoje a gente vê muito essas atividades de coaching, de trabalhar, né, o desenvolvimento interpessoal, profissional, exatamente por isso. Porque nós esquecemos e criamos desculpas e evitamos situações que poderiam ser as pontes daquilo que nos levam, sim, né, a ser feliz, né, a ter o céu, né, como o Evangelho fala, ter o céu. Esse pensamento é que nós precisamos trabalhar. Mas tem mais uma coisa atenuante nisso. Será que a gente pensa? A maioria de nós não pensa. E aí né, gerando ainda mais dificuldade. Não existe canal se não houver pensamento. Nós nos comunicamos através, né, da fala. E a espiritualidade? Como é que se comunica? Pensamento. A gente já ouviu, né, alguns filmes, alguma coisa, já lemos livros, a gente sabe. A comunicação é pensamento, né? Te olhei e já sei o que tu está me perguntando e te respondo tudo em pensamento. Mas se a gente não pensa, ou se dissimulamos muitas vezes aquilo que estamos querendo, né? Mas perante Deus e a espiritualidade amiga, não. E aí nos queixamos, porque recebemos aquilo que a gente não queria ter recebido. Mas a gente esquece que antes de vir para cá, a gente fez aqueles contratos, né? A gente pediu. E estamos aqui, né, para desenvolver exatamente. Então, muitas vezes a gente precisa pedir nessa conexão que nós temos com os amigos da espiritualidade, ou quem quiser, né, que estejamos, a gente tem que pedir estímulo, a gente tem que pedir
que a gente precisa. Auxílio e entendimento. É isso que nós precisamos pedir, porque nós somos seres fortes. Nós estamos aqui, acreditaram em nós, cada um precisa acreditar em si e ir adiante. E isso vai acontecendo. Tati estava falando com vocês e eu estava lendo essa oração, né? A oração de São Francisco, o mentor dessa casa. Eu só vou ler uma meia frase inicial. Fazei-me instrumento. E lá embaixo, mestre, fazei que eu procure. Fazei-me instrumento e fazei que eu procure. Em tudo. Aí nós vamos lá, né, na ofensa, na discórdia, na dúvida, no erro, no desespero, na tristeza, nas trevas. Vejam vocês. Só coisa negativa. Que ele vai levar o contrário. Mas que faça dele um instrumento. E nós, o que nós pedimos? Nós pedimos para ser instrumento de alguém, da nossa família, do nosso trabalho, ou nós pedimos os benefícios? Jesus disse para nós, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Todo mundo conhece essa frase, sim? Ok. E nós, imagine vocês, que é vergonha. Se ele veio, o homem veio, um mestre, esse ser, governador de todo esse orbe, ele veio servir e nós queremos ser servidos. São Francisco está nos dizendo, essa é a oração dele. Me faz, Pai, me faz instrumento para eu levar tudo aquilo que todos os seres precisam. Fazei que eu procure. Ou seja, eu hoje estou triste. Aconteceu tanta coisa no meu trabalho, com pessoas. Não é assim? Chega em casa, como é que foi teu dia? Estou cansado, o ônibus não me esperou, tive que pegar, estava lotado, ou o trânsito estava ruim. Esse é o nosso pensamento. O de São Francisco não era assim. Ele, de repente, já ia se preocupar com um motorista que passava o dia inteiro no trânsito, ia se preocupar com quem ficou em casa, fazendo todos os afazeres para quando tu chegar em casa ter uma mesa posta, uma refeição boa, uma roupa lavada, o que for, e agradecer de carinho, com muito carinho, aquele ser que tinha feito tudo aquilo. Chega no trabalho, uma empresa que já está organizada com a tua mesa, a tua cadeira, o ar-condicionado, aquele ambiente preparado, mas nós fazemos o quê? Qual é o nosso pensamento? Qual é a nossa oração? A gente fica chateado com o primeiro que passa, não dá bom dia, o que for. Então, a gente é regido, né, por essa ação, por esse pensamento. E isso não é no tempo, como disse a Tati, isso não é aqui no centro espírita. A gente vem aqui, faz uma limpeza, fica leve, se abraça, abraço de energia, para, né, revigorar, para seguir adiante, para ter aquela força, para ter aquela fé. Mas a prática é ali. Vocês já viram falar que Jesus estava dentro de igreja ou de templo? Não. Era no dia a dia, com todas as pessoas, com quem precisava dele. Ele veio para servir. Então, meus irmãos, se nós
a partir desse pensamento, dessa energia de amor, porque isso é amor, que a gente possa pensar todos os dias, Pai, que eu possa ser um instrumento do teu amor hoje. Gente, isso ninguém vai tirar essa tua paz, porque a paz é contigo, a paz está contigo, é a tua plantação, tá? E isso é maravilhoso, porque isso é sim a felicidade, independente de onde tu estiveres, tá? Então, se amanhã eu levanto e me comunico que hoje eu sou um instrumento, né? Um instrumento para todos os seres, eu não sou só aquele ser egoísta que está pensando no seu bem-estar, que esquece, né, dos seus afazeres muitas vezes, que acha tudo muito pesado, muito difícil, enquanto muitas vezes dentro da família deixa tudo a cargo de um dos seres e fica tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. E a gente, como eu digo, não tropeça em montanha. Os nossos problemas não são montanhas, são pedrinhas, são esses detalhes em que a gente vai, né, se perdendo, e aí vem a ansiedade, como eu falei, tu não ouve mais ninguém, tu sai do foco, e aí entra, né, aí entra a negatividade, entra o vitimismo, tá? Uma das coisas, meus irmãos, que a gente precisa pensar, né, para se ligar, para ter essa energia de força, pensamento positivo, a gente sempre tem que pensar no vitimismo. Porque se a gente for colocar tudo isso que São Francisco falou, ele quer compreender que ser compreendido. Ele precisa compreender os seres do que ser compreendido, né? Ele vai levar esperança. Então a gente precisa pensar, a gente não precisa ler todo dia isso. Hoje eu vou ser a esperança minha, porque ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Eu vou ser a esperança de todos os seres que passarem no meu caminho. Na escola, no trabalho, na própria casa, e por aí vai. Com certeza nós vamos sim ter um dia muito melhor, um dia servindo, aí tendo essa pensar que a nossa oração é sim o nosso dia a dia, e tudo é aquele tipo de energia de canal que a gente está com o universo, que são os seres que nós nos comunicamos, né? Quando fala aqui no Evangelho, que eu não li para vocês, né? Quando Jesus comenta, é bem pouquinho, no item 2 do capítulo 27, pedir e receber, no item 2 ele fala assim, ó, antes de iniciar as suas orações, se tiver alguma coisa contra seu irmão, perdoe-no, para que o Pai que está no céu também possa perdoar os pecados que vocês cometem, pois aqueles que não perdoam também não serão perdoados. Marcos, capítulo 11, itens 25 e 26. Pois aqueles que não perdoam também não serão perdoados. O que é isso? É o que nós falamos. Pensamento e energia. Quando nós trazemos, porque o perdão é um nó
que fica dentro de nós. Porque a libertação é perdoar, é uma chave. Ou seja, tu te liberta do canal de pensamento, de energia, né, naquele outro ser que tu não perdoou. Porque a doutrina e aí fala, nos explicando que nós temos o canal da afinidade. Ah, tá, afinidade, mas afinidade, nós pensamos que afinidade é só coisa boa. Negativo. A afinidade, ela pode ser boa, é neutra, ela pode ser boa ou ela pode ser mal. Ou seja, então, a maior prece que a gente pode fazer é nos perdoar e pensar, fazer uma análise de quais os irmãos nessa caminhada, por mais que já tenham ido. Lembra que a gente falou que o canal é encarnado e desencarnados? Por mais que já tenham ido, esse canal ainda existe. Tá? Então a questão do perdão é crucial. É crucial para que a gente possa, né, viver. Eu não estou falando daqui só, eu estou falando de a vida do espírito, numa intensidade. Então a gente precisa nos perdoar. Lembram? Ninguém dá aquilo que não tem. Então se a gente... Eu errei. Ok. Eu entendi assim, mudei de ideia. Ou ainda não mudei, mas vou pensar. Pensamos diferentes, é só isso. Né? E a situação... E aí, aquela energia... Aquela forma, pensamento, aquilo se dissolve.